Olá pessoal, bem-vindos a um outro vídeo, a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Vamos falar um pouco sobre a importância da paciência, da doçura, que nada tem a ver com fragilidade, que são muito importantes. Uma técnica, adoro falar em técnica. Quando nós falamos em técnica, subentende-se que é algo que envolve inteligência, que envolve uma análise. Então, quando falamos em doçura, no sentido técnico, significa uma capacidade de administrar de forma racional, inteligente, equilibrando razão e emoção. Razão e emoção. Razão e emoção equilibrados gera uma doçura. Muita gente pensa que doçura é ser doce demais, como um doce de padaria. Um quindim? Não. Tudo que é doce demais enjoa, né? Uma pessoa doce demais pode causar um certo constrangimento, até uma certa desconfiança. Mas a doçura real, aquela doçura natural da água, como diz, a doçura de Mamãe Oxum. Vocês pensam que Mamãe Oxum é uma força, uma regente, uma senhora frágil? Observem as águas. Observem as águas dos rios, das cachoeiras, das cascatas, da chuva. Elas parecem sempre muito delicadas, meigas, frágeis, mas é uma potência. Tanto que da água de uma represa se produz a energia elétrica, aquele estrondo. Se vocês forem visitar uma represa dessas grandes que produzem energia elétrica, que distribui energia elétrica para várias cidades, estados inteiros, vocês vão ver o estrondo que é aquelas águas. Como elas giram turbinas gigantescas para produzir energia elétrica. Vocês veem também quando chove demais as enchentes, o que elas são capazes de fazer, de derrubar tudo que está pelo caminho. Então a água, quando ela é bem utilizada, quando ela está em equilíbrio, porque essas tempestades que estão acontecendo ultimamente em várias regiões do planeta, vocês sabem muito bem que é causado por um desequilíbrio da natureza. A nossa mãe Gaia tem sido muito menosprezada, maltratada mesmo, né? Os desmatamentos e o tal do efeito estufa, que muita gente não aceita, né? Mas que existe, porque para onde vão todos os resíduos tóxicos, químicos, os gases que são produzidos em tantas indústrias, né? Vão para algum lugar, não é? Sobem, vão para a atmosfera. Eles alteram as virtudes naturais do equilíbrio dos gases, do ar. Bom, então a natureza aí, temos aquele modo de dizer, mamãe natureza é sempre uma harmonia, né? Ela não é como o ser humano que realmente pega ódio, raiva e se rebela. Mas quando nós brincamos, nós não respeitamos a mãe natureza, nós produzimos esse desequilíbrio a afeta. É como uma pessoa que fica um pouco adoentada. O corpo da pessoa doente vai ficar febril, vai ficar com dores, tudo isto para buscar novamente o reequilíbrio. Então, isto que está acontecendo ultimamente com a mãe natureza. E as águas, as chuvas, que podem ser sempre tão doces, tão suaves, elas podem se tornar agressivas. Então, a doçura é sempre a doçura verdadeira, real, que não tem nada a ver de piegas, de manipulação ou de medo, relacionada àquela doçura do medo, né? Vamos ser doces, calminhos para evitar qualquer problema. Então existe a doçura do medo também.
mas eu estou dizendo a doçura verdadeira, a doçura da Mamãe Oxum. Nós precisamos todos de ter sempre esta intenção salutar, de entender o que é esta doçura também nos nossos relacionamentos humanos, relacionamento social. Quantas discussões, quantas brigas, quantos mal entendidos podem ser evitados através desta habilidade de ter uma certa doçura. Esquecer um pouco o amargor da vida, né? Antes de sair de casa, deixa o amargor lá descansando um pouquinho na cama. Põe o amargor para dormir um pouquinho. Quem sabe depois ele acorde melhor. E vista a doçura do seu coração, que é o natural, a natureza real do coração é a doçura. É aquela doçura inteligente, que acalma, que ameniza, que presta atenção, que dá tempo ao tempo, que, ao contrário do passional. Então, vamos desenvolver esta nossa habilidade, a habilidade da Mamãe Oxum, a doçura poderosa, a doçura que vem da compreensão, da força interior, de saber qual é a sua força. Se você sabe que você tem força espiritual, força interior para superar as suas dificuldades, para buscar saídas, onde muitas pessoas dizem que não há saída, mas se você sabe que você tem essa força, você tem a possibilidade, você pode se dar ao luxo de ser doce, quando você poderia ser amargo, de ser calmo, quando você poderia ser passional. E você vai ter menos prejuízo na sua vida. Você vai enxergar melhor as possibilidades. Vai evitar muitos problemas. Então, esse conselho que eu estou dando aqui, eu estou pensando aqui nas pessoas que trabalham fora de casa. Porque até quem trabalha em casa pode ter algum entrechoque com algum fornecedor, algum cliente, né? Eu imagino, né? Eu entendo muito bem, eu vejo isto. Pessoas que trabalham em grandes empresas, que trabalham com o público em geral. Então, eu hoje trouxe um conselho para vocês. Não pensem que a doçura é fragilidade, a doçura é força. É a força de quem sabe que é forte. E quando vocês que amam a Umbanda, ou que sabem um pouco sobre a Umbanda, quiserem meditar sobre a doçura, lembrem da Mamãe Oxum. Mamãe Oxum venceu uma competição apenas usando um espelho. Ela refletiu a força que foi atirada a ela, ela refletiu essa força, ela não atirou nenhuma flecha, nenhum dardo, nenhuma bomba na direção de ninguém. Ela simplesmente, calmamente refletiu a força de volta. Então, façam isso quando vocês se tornarem totalmente calmos, a mente de vocês conseguirem ficar calma como um lago. Calma como um lago, vocês vão ver que vocês vão refletir de volta para a origem qualquer ataque. Vamos supor que um chefe foi grosseiro com vocês, um colega de trabalho foi grosseiro com vocês. Vocês normalmente quando a agressão de alguém toca nas fibras de nossa alma, as nossas fibras internas, nosso sistema nervoso, nossa mente vibra. Isto é natural. Mas que seja por apenas alguns segundos. Depois lembre-se, vocês podem ter esse controle. Acalmem, apaziguem a mente de vocês, até que ela se torne um lago calmo, cristalino, que reflete perfeitamente a luz, o céu, as nuvens. Quando a energia de vocês, a mente de vocês se acalmar desta forma, toda a energia da aura de vocês, do corpo de vocês, se vibrará desta forma também, numa calma tão grande que refletirá para quem
lhes enviou qualquer agressão, refletirá de volta, enviará de volta, sem vocês abrirem a boca, sem vocês atirarem nenhum dardo com o olhar. Simplesmente vocês estão calmos, continuando o seu trabalho, fazendo o que vocês têm que fazer. Isso não significa omissão. Ficar calmo nesse sentido significa olhar para dentro de si, conhecer as suas forças, analisar a situação, ver tudo com muita clareza. Somente esta clareza, somente esta calma pode lhes dar clareza para vocês analisarem a situação e, na hora certa, tomarem as medidas necessárias se for necessário. E vão evitar muitos problemas, porque muitos entrechoques entre colegas de trabalho, entre familiares, entre qualquer pessoas com as quais nos relacionamos. Muitos entrechoques são chuvas de verão, são ventos passageiros, pequenas tempestades que passam logo e às vezes até fazem algum bem. Geralmente as tempestades, quando elas vêm, quando elas não são destruidoras, né, são fruto do desequilíbrio. As tempestades naturais, elas fazem uma limpeza, uma higienização, movimentam energias. Às vezes aquela discussão, aquela pequena discussão era necessária para se entender algo, para clarear uma situação. Então, se vocês estiverem calma, deixarem o coração de vocês ali na calma, a doçura da Mamãe Oxum, a sabedoria da Mamãe Oxum, lago calmo, vocês vão evitar muitos problemas, vão abreviar situações desgastantes e vai ficar tudo bem. Então, esta é a mensagem de hoje, porque nós não podemos esquecer que o ser humano não vive só de estudos sobre espiritualidade, ele tem todo um dia para enfrentar, né? São todos cavaleiros, guerreiros aí do dia a dia, então precisam também de palavras de ânimo e de incentivo para o seu dia a dia. Então esta palavrinha é para vocês todos que enfrentam aí todos os dias o mundo